Fala moçada, nesse vídeo eu quero mostrar para você como calcular o pH em soluções aquosas de ácidos. Turma, devemos ter em mente que para determinar o pH, você vai precisar antes descobrir a concentração de H. Sim, o pH está relacionado à concentração de H+. Então, determinamos a concentração de H+ na solução, determinamos o pH. Eu coloquei três situações aqui para a gente analisar. A primeira delas envolve uma solução aquosa de ácido clorídrico. Lembrando, turma, que o ácido clorídrico é um ácido forte, ele tem um grau de ionização bem próximo de 100%. Então, vamos considerar o grau de ionização 100%, tá? É uma aproximação, mas ela é bem válida. A gente está considerando que praticamente todas as moléculas do ácido clorídrico, quando dissolvidas em água, se transformaram em íons. Então, eu vou equacionar a ionização do ácido. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Ah, Bini, por que você está fazendo isso? Lembra, eu quero descobrir a concentração de H+. Note, turma, que o ácido que eu estou considerando aqui, ele tem uma concentração de 0,1 mol por litro. Agora, turma, se o grau de ionização do ácido clorídrico é 100%, significa que todas as moléculas de ácido se quebraram formando íons. Como a proporção estequiométrica, a proporção dos coeficientes estequiométricos, os numerozinhos que aparecem na frente de cada fórmula aqui, é 1 para 1 para 1, significa que cada fórmula de HCl vai me dar um H+. Então, se foi consumido 0,1 mol de HCl, a proporção é 1 para 1. Quanto que vai formar de H+? 0,1. Turma, fique atento à proporção estequiométrica, aos coeficientes da equação. Uma fórmula do ácido, uma fórmula de H+. 0,1 mol por litro do ácido, 0,1 mol por litro do H+. O Cl- não me interessa, lembra que eu quero o pH, eu preciso da concentração de H. 0,1 eu posso escrever como sendo o que? 10 a menos 1. 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1 mol por litro. Ora, turma, como é que a gente determina o pH numa situação como essa? Você lembra de vídeos anteriores? Eu pego o expoente e troco o sinal. Então aqui, se a concentração de H+ é 10 a menos 1, o pH vale 1. Fechou? Vamos para o nosso segundo exemplo. Aqui também eu tenho um ácido forte, é o ácido sulfúrico. Eu vou considerar o grau de ionização dele 100%, tá? A concentração do ácido sulfúrico é 0,05 mols por litro. Como é que eu determino o pH? Acho a concentração de H. Para isso, a primeira coisa que eu vou escrever é a equação de ionização do ácido. Você está percebendo? Ah, Beni, por que você faz isso? Porque eu quero a concentração de H+. Turma, se a concentração do ácido é 0,05, isso foi dado, e o grau de ionização dele é 100%, significa que todas as moléculas de ácido sulfúrico se quebraram para formar íons, sofreram ionização. Lembra que eu falei para você olhar a proporção estequiométrica? Qual que é a proporção aqui, turma? Uma fórmula do ácido me dá 2H+. De novo, uma fórmula do ácido, 2H+. Então, se foi consumido 0,05, vai me formar aqui o dobro, 1 para 2, o dobro de H+. Quanto que é o dobro de 0,05? É 0,10.
Note que o sulfato não me interessa. Eu quero o pH, eu preciso da concentração de H. Turma, você percebeu que aqui, mais uma vez, ó, eu posso escrever a concentração de H+, como 10 a menos 1. O pH vai ser 1. Tá bom? Último exemplo, ó, eu peguei aqui o ácido acético. Não sei se você lembra, o ácido acético é o ácido presente onde? No vinagre. Tem que saber isso, turma? Tem que saber, é o ácido do vinagre. Turma, o ácido acético é um ácido orgânico. Normalmente ácidos orgânicos são fracos, ó. Ó quanto é o grau de ionização do ácido acético aqui, ó. 2%. Tem um baixo grau de ionização. É um ácido fraco. Se eu quero o pH, eu preciso da concentração de H. Então, a primeira coisa que eu vou escrever é a equação de ionização do ácido. O ácido acético, apesar de apresentar 4 hidrogênios na fórmula, apenas um dos hidrogênios é ionizável. Ou seja, apenas um dos hidrogênios é liberado na forma de H+, ó, que é o hidrogênio que está ligado ao O. Então, cada fórmula do ácido acético que se ioniza produz um H+. Turma, a concentração inicial do ácido ela foi fornecida, 0,05 mols por litro. Só que agora, como o ácido acético é um ácido fraco, o grau de ionização dele é muito baixo. Apenas 2% das moléculas vão se transformar em íons. Turma, como é que se calcula 2% de alguma coisa? 2%. Ora, se eu quiser calcular 2%, 2% é a mesma coisa que 2%. Né? Se eu quiser calcular 2% de 0,05, eu simplesmente vou multiplicar por 0,02. 2% é 2 por 100, é 0,02. Então eu vou calcular 2% de 0,05. Eu vou multiplicar 0,05 por 2 por 100. 0,02. Turma, se eu fizer essa conta, 0,05 vezes 0,02, isso aqui vai me dar o quê? Vou colocar aqui, 0,05 vezes 0,02, tá? Se você fizer essa continha aqui, a concentração de H+, faz essa continha aí no rascunho. Ela vai me dar aqui, 5 vezes 10 a menos 2, vezes 2 vezes 10 a menos 2. Vai dar 10 vezes 10 a menos 4, dá 10 a menos 3, mols por litro. Faz a continha aí. 10 a menos 3, quanto que é o pH? É 3. Percebeu? Fechando, turma, o que eu quero que você perceba, vai calcular o pH, você precisa da concentração de H. Você percebeu que em todas as situações eu começo equacionando a ionização do ácido para descobrir quanto efetivamente de H+ está presente na solução. Beleza? Agora, turma, não esquece de salvar esse vídeo, compartilha com um amigo e dedinho no coração, arrebenta nesse like aí. Valeu!